Olá, bem-vindo à nossa aula 1, parte 1, sobre acentuação ortográfica na língua portuguesa. Essa é a nossa primeira aula do curso online básico, gratuito, com a professora Eliane Miscali. Naturalmente, algumas pessoas já devem ter visto ontem um vídeo sobre acentuação, mas como era o primeiro vídeo que eu estava gravando, houve várias interferências, inclusive dos meus dois Goldens, e aí eu resolvi refazer o vídeo. Então, para você que já assistiu ontem a aulinha de ontem, essa é a mesma aula, é o mesmo conteúdo, só que com menos barulho e menos interferência das crianças. Então, assim, amores, quando nós estudamos a parte de acentuação da nossa língua, repara aqui comigo, acompanha aqui comigo. Neste módulo, estudaremos as regras de acentuação gráfica vigentes após o processo da nova reforma ortográfica. Veremos que há 3 motivos básicos pelos quais as palavras receberão acento. O primeiro prevê o acento gráfico para definir a diferença entre proparoque, paroque e oxítonas. O segundo motivo prevê o acento para os monossílabos tônicos e ápices de tons abertos. E o terceiro prevê o acento diferencial. Então, assim, na nossa língua, todas as palavras que existem nela, elas são classificadas de acordo com a posição da sílaba forte. Então, se a sílaba forte, a sílaba que você pronuncia com mais intensidade, for a última, a palavra será chamada de oxítona. Se for a penúltima, a palavra será chamada de paroxítona. E se for a antepenúltima, de proparoxítona. Então, todas as palavras estão dentro dessas categorias, ok? E às vezes você justifica o acento dessas palavras pelo simples fato de elas serem oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Mas às vezes existem outros acentos que não se justificam por essas razões. Então você tem que ir no segundo grupo. E aí você descobre que há outros motivos ali no segundo grupo. E ainda assim, quando o segundo grupo não dá conta, tem o terceiro grupo, que é do acento diferencial. Então é mais ou menos da seguinte forma. Acompanha comigo aqui. Espero que seja visível. Lembrando que se você quiser receber esse material para você acompanhar as aulas, bem como poder tirar dúvidas sobre tudo que eu estiver falando aqui, ou receber exercícios sobre o conteúdo, você pode me mandar uma mensagem e perguntar como é que faz para você fazer parte do grupo do WhatsApp, onde esses conteúdos são compartilhados, ok? Então, no quadrinho que eu fiz aqui, ó, oxítona última, paroxítona penúltima e proparoxítona antepenúltima sílaba. Ô, prof, mas vem cá, como que eu descubro onde está a sílaba forte daquela palavra? Para algumas pessoas, essa percepção é mais objetiva e para outras nem tanto. Se no seu caso essa percepção de localizar a sílaba forte não é tão objetiva, tem uma técnica que é de você chamar a palavra, gritar a palavra. Lógico que não funciona na hora da prova. Mas assim, vamos supor, vou pegar aqui uma palavra e usar a minha lousinha improvisada. Vou colocar aqui a palavra economicamente. Economicamente. Saiu muito claro? Não está visível, só trocar a cor da caneta. Quando você tem aqui a palavra, isso na prova, no exercício, qualquer lugar que você estiver resolvendo, você vai dividir as sílabas. Então, o primeiro passo é esse. Então, ó, economicamente. Perfeito? Depois você tem que descobrir onde está a sílaba forte. E aí, a dica é você tentar chamar a palavra. Imagina que economicamente é o nome do seu vizinho e que por alguma razão você tem que gritar no portão da casa dele. Então você chega e fala assim, economicamente. Percebe? Men é a sílaba que você prolonga. E toda sílaba, quando prolongada, é a forte. Você não chega ao portão e fala assim, economicamente. Você não fala assim, economicamente. Você fala economicamente. Então, a sílaba que você prolonga é sempre a forte. E a forte sempre vai ser ou a última, ou a penúltima, ou a antepenúltima. Então, se a palavra receber acento, o que não é o caso de economicamente, esse acento só pode estar na última, na penúltima ou na antepenúltima. Tem gente que acentua aqui, ó. Tem gente que chega e coloca o acento aqui. Repara, o acento está na última, ou está na penúltima, ou está na antepenúltima. Jamais vai estar fora disso aqui. Poxa, prof, mas deixa de ser chata, né? A pessoa está confundindo com econômico. Ah, tá. Então, peraí. Econômico é outro termo. Se eu pegasse aqui, ó, econômico, dividir as sílabas, lembrando, última, penúltima e antepenúltima. Agora chama o econômico. No é a que você prolonga, no é a forte. Então, se a forte está aqui, ó, na antepenúltima, proparoxítona. Quando é a última, oxítona. Quando é a penúltima, paroxítona. E assim por diante.
Tranquilo? Bom, então você já sabe o mais importante, você sabe dividir, sabe localizar a presença da sílaba forte e sabe, né, a partir daí dizer se a palavra é oxítona, paroxítona ou proparoxítona. O que falta agora? O mais simples, as regras de acentuação. E aí eu dividi as regras da seguinte forma, olha, acompanha comigo aqui. Coloquei no primeiro grupo, vamos lá. No primeiro grupo, proparoxítonas, paroxítonas ou oxítonas. Depois vocês, por favor, deixem aí nos comentários se a letra é visível, se não é, se precisa aumentar, se querem que eu mude o formato, como é que vão funcionar, né, essa disposição aí das nossas aulas, da visualização das nossas aulas. Então, no primeiro grupo, proparoc, paroc, oxítonas. No segundo grupo, monossílabos tônicos, hiatos e ditongos. E se ainda assim nada rolar, nós temos o terceiro e derradeiro grupo, acento diferencial. Derradeiro, anota aí das questões de sinônimos. Derradeiro último, ok? Pois bem, então começando pelo primeiro grupo, eu começo com uma regra que todo aluno ama. Por que todo aluno ama? Porque não tem exceção. Né? Em português tem tanta regra, com tanta exceção, essa não tem exceção. Há professores que falam assim, tem sim, tem uma palavra aqui que é exceção, mas aí são estrangeirismos, não são palavras da língua portuguesa. No português, todas as proparoxítonas são acentuadas. Então, repara comigo. No versinho aqui da música do Chico Buarque, Construção. Amou daquela vez como se fosse a última. Beijou sua mulher como se fosse a única. Todas as últimas palavras dos versos dessa canção são proparoxítonas. Então, se você pegar, por exemplo, última, dividir. Depois eu vou chamar a palavra última. O é a que você prolonga, né? Então, ó, vem sempre de trás para frente. Última, penúltima e antepenúltima. Como a antepenúltima é a forte, é proparoc. Se é proparoc, acento nela. Toda proparoc tem acento. Falou, poxa, prof, mas eu tô aqui já há um tempão assistindo as suas aulas, eu queria um negócio mais difícil, isso daí é uma regra muito fácil. Eu concordo com você, vamos dificultar a tua vida um pouquinho, que aqui tá de fácil demais da conta. Vamos para as oxítonas. Oxítonas, lembrando, são aquelas em que a sílaba forte é a última. Percebe? E quando é que você acentua uma oxítona? Quando ela terminar em A, E, O, seguida ou não de S, em e ens. Então, por exemplo, crachá. Tem acento por quê? Porque a sílaba forte é o chá, é a última. Então, é a última, é oxítona. Tem acento? Tem, porque terminou em A. Café, oxítona terminada em E. Cipó, oxítona terminada em O. Também, oxítona terminada em EN. Reféns, oxítona terminada em ENS. Então, nesse momento, você percebe que se as oxítonas terminarem em A, E, O, em ou ENS, elas têm acento. Ah, prof, mas eu vi outro dia num lugar, estava escrito Caxambu. Caxambu? Tá, você viu com acento ou você viu sem acento? Prof, Caxambu, será que tem acento? Não sei, vamos ver. Caxambu. Sílaba forte de Caxambu. Bu. A última. Última, penúltima, antepenúltima. Bom, se a última é oxítona, oxítona eu só acentuo quando termina em, fala sem olhar, A, E, O, em ou ens. Se terminou em U, não põe acento. E o que eu faço com essa vontade que eu tenho de pôr acento em Caxambu, em Itu, em Pacaembu? Eu não sei o que você vai fazer. Mas você não pode pôr na palavra, porque essas palavras não têm acento, concorda comigo? Então, oxítona só A, E, O, seguidas ou não de S, em e ens. Tranquilo? A regrinha mais cobrada e também a mais extensa e a com nível de complexidade maior é a acentuação das paroxítonas. Então, o que a gente sabe sobre as paroxítonas? Quando você está no colégio, basicamente, os professores eles dão alguns mnemônicos, né? Para você assim, ó, acentuam-se todas as paroxítonas terminadas em. Aí coloca assim, rouxinol, linurchão, que são acrósticos, né? Acróstico é quando você forma na vertical palavras com as iniciais das outras que estão na horizontal. Mas assim, eu gosto muito de pensar que a regra de acentuação das paroxítonas é praticamente o oposto das oxítonas. Você não sabe que a oxítona ganha acento quando termina em A, E, O, em ou ens? As paroxítonas você vai pensar assim, ó, todas elas são acentuadas, desde que elas não terminem em A, E, O, em e ens.
É quase assim, aprenda uma regra e leve outra. Para não falar que é exatamente a mesma, foram incluídas aí as paroxítonas terminadas em "an", tipo fizeram, compraram, disseram, vieram, essas também não têm acento. Então, resumindo, tá dito aqui para você o seguinte, repara. As paroxítonas são geralmente acentuadas, incluindo as terminadas em ditongo, já falo do ditongo. Contudo, não se acentuam aquelas terminadas em. Então, você tem lá A, E, O, seguidas ou não de S, em, ens e an. Então, quando você pega, por exemplo, a seguinte sequência de palavras, ó, eu coloquei algumas aqui para vocês, se estiver muito pequenininho, eu vou transcrevendo na lousinha. A primeira que eu coloquei aqui é faca. Quando você pega a palavra faca e divide as sílabas, quem é a sílaba forte da palavra faca? Então, faca, beleza. Então, ó, você vem sempre de trás para frente, última, penúltima. Se a penúltima é a forte, então faca é uma paroxítona. E por que a gente não vai acentuar? Porque não termina, porque termina em A. Terminou em A, E, O, em, ens e an, não acentua. Prof, você tá zoando com a minha cara. Eu nunca que eu ia pôr acento em faca. É ótimo, não ia mesmo, né? E se eu perguntasse sobre a palavra atlas? Ao dividir as sílabas da palavra atlas, repara, a sílaba forte é a penúltima. Se é a penúltima, ela também é uma paroxítona, terminada em A seguida de S. Então, não tem acento, percebe? Cuidado, amores, porque quando eu pego palavras como também, a sílaba forte de também é a última. Então, ela é oxítona. Oxítona terminada em "em" tem acento. Agora, se eu pegar, por exemplo, uma palavra como item, a sílaba forte de item é a penúltima, é o i. Então, uma paroxítona terminada em "em", aí ela não tem acento. Oxítonas terminadas em "em", ens tem acento. Paroxítonas terminadas em "em", ens não tem acento. Item não tem acento. Itens não tem acento. Ô, prof, mas peraí, e a palavra hífen? Então, toma cuidado com essas palavrinhas aqui, repara. Item, paroxítona terminada em "em", não tem acento. Itens, paroxítona terminada em "ens", não tem acento. Hífen, ela termina em "n" de navio. Eu não acentuo as paroxítonas quando elas terminam em A, E, O, em, ens e an. No caso, hífen não termina em "em", é "m" de mamãe, termina é "n" de navio. Então, nesse caso, ó, hífen tem acento. Já hífens, não tem acento, percebe? Então, toma cuidado com essas palavrinhas porque elas são muito cobradas. Item, hífen, pólen, pólens. Se ela é uma paroxítona terminada em "em" de mamãe ou "n" de navio, S, não recebe acento. Mas se ela for terminada em qualquer outra terminação, que não seja A, E, O, em, ens e an, acento nela. Interessante você falar isso, né, prof? Porque eu estava vendo outro dia uma questão e aí eu me dei conta que havia, por exemplo, uma palavra como secretária. E aí eu fiquei na dúvida. Por que secretária tem acento e secretaria não tem? Então vamos dividir as sílabas da palavra secretaria. Me acompanha? Secretaria. A sílaba forte é secretaria. É o ri. É a penúltima. É uma paroxítona terminada em A. Não tem acento. E no caso de secretária? Secreta. E agora, junto ou separado? Deixa eu te dar uma dica. Quando você tem duas vogais diferentes, como é o caso do i e do a, uma é vogal, outra é semivogal, mas para simplificar, vamos tomá-las como vogais. Se elas forem duas vogais juntinhas e diferentes, observa a sílaba anterior. Quando a sílaba anterior é a forte, é como se a fonética desse um grito, pá! E aí as duas vogais se assustam, dão uma mãozinha e saem correndo juntas. O que eu quero dizer com isso? Que teu aparelho fonador põe tanta força para pronunciar o tá, que o ri e o a saem juntos. Então funciona assim, secretária. Então, se tem um acento aqui e duas vogais diferentes, elas ficam juntas. Se não tem um acento aqui e duas vogais diferentes, elas ficam separadas. Qual é o nome que nós damos a duas vogais juntas na mesma sílaba? Ditongo. Então, por que secretária tem acento? Porque é uma paroxítona terminada em ditongo. Série, história, área, todas elas são paroxítonas terminadas em ditongo. Existem algumas implicaçõezinhas que se aprofundam dentro desse conhecimento. Vou postar lá no nosso grupo. Espero que nessa parte 1 de acentuação você tenha entendido como funcionam os acentos de oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. E essa aula continua na parte 2, com o restante final da nossa matéria. Espero que vocês tenham gostado, que tenham entendido. Um beijinho. Fiquem com Deus.